Existiu um momento na história em que as carruagens, responsáveis por dar tanta mobilidade ao homem, pararam de ser puxadas por cavalos e os cocheiros se viram sem função. Essa mudança daria origem ao que hoje é considerada a principal maneira de se locomover no mundo, seja para o bem ou para o mal. Essa mudança foi a introdução do motor a combustão acompanhado de um volante. Essa mudança é o dirigir como conhecemos hoje. E existiu também outro momento, em que um jovem aristocrata italiano sem rumo se juntou a seus amigos em um velho café com a ideia nonsense de competir com os criadores do novo tempo em um país pobre, fragmentado e sem tradição em indústrias. Esse homem daria origem a uma dinastia responsável por criar a maior empresa da Itália, atravessando 120 anos de história e ditando parte considerável da cultura do carro até hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros, da Fiat. O meu nome é Jacó Paes, eu tenho 23 anos e eu sou formado em Comunicação Social, além de estudante de Letras, curso no qual, além do português, eu aprendo italiano. Eu sou editor de livros e, oficialmente, fanboy da Fiat. É bom poder falar isso em voz alta com as pessoas que eu espero vão me entender. Eu já cobri Salão Automóvel de São Paulo, eu já tive um blog sobre carros que existiu por 6 anos. Mas é importante dizer, eu não me considero jornalista e este novo canal definitivamente não tem essa verve. Pelo menos não exclusivamente. Então é por isso que eu posso dizer com todas as letras que eu sou sim fã da Fiat, ok? E esse é um canal aberto a todos que gostam de carro, porque afinal de contas é sobre o que nós vamos conversar. Mas especialmente a essa comunidade apaixonada pelos carros italianos. Bem, o programa de hoje não poderia falar de outra coisa que não seja a nova geração da Toro, quer dizer, da Strada. Eu vou falar um pouco das novidades desse modelo que é bastante importante para a estratégia da Fiat no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas em 2019 a Strada foi responsável por 20,8% de todas as vendas da marca no Brasil, então isso é muito significativo. Ela ficou ali brigando com o Argo e a Toro entre os 3 carros mais vendidos com a marca Fiat, tá? Então, isso já dá uma ideia da grande importância desse lançamento, de todo o cuidado que a Fiat está tendo com esse carro. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Além disso, vai rolar um react aos haters, porque sim, a nova geração da Strada já tem haters, claro, como todo carro da Fiat, né? E por fim, eu vou continuar um pouquinho da história com a qual você vai finalmente poder descobrir o que quer dizer 3,5, porque que o nome do podcast é 3,5. Vamos lá? Bem, antes de mais nada, eu acho importante contextualizar um pouco mais da minha relação com a Fiat. Tudo aconteceu na época da virada do milênio, quando eu era criança. Eu morava na casa da minha avó, na Grande São Paulo, e ela tinha um Corsa hatch. Na época, os meus pais não tinham carro, apesar de eles já terem tido vários carros, especialmente 3 prêmios, que eu acho um pouco demais, mas sim, eles tiveram. Aliás, foi um deles verde que eu saí da maternidade. E eu já achava magnífico entrar naquela máquina, né, no Corsa da minha avó. É um pouco indescritível quão legal eu achava que era brincar no Corsa. Eu sentava no banco do motorista, eu ligava todas aquelas luzinhas, dava seta para um lado, dava lá seta para o outro, virava o volante, enfim, eu estava dirigindo ali com 3, 4 anos de idade. Mas não importa quão incrível eu achasse entrar e sair do Corsa da minha avó, uma coisa mudava tudo em algumas ocasiões, que era quando a minha tia, que morava em São Paulo, na capital, vinha para visitar a gente de vez em quando nos fins de semana. E ela sempre teve carros da Fiat. Ela teve Prêmio, Palio, Tipo, Palio Weekend, Prêmio de novo, Uno. E quando ela chegava, o meu objetivo virava conseguir uma permissão,
porque eu sou muito tímido. Então vocês imaginem que para mim tá sendo muito difícil fazer esse podcast. Então o meu objetivo era conseguir uma permissão para brincar com o carro dela e não com o carro da minha avó. Porque eu achava os carros dela diferentes. Eu não sei, para mim eles eram muito mais coloridos, eles tinham texturas, você entrava dentro com aquele tecido azul, aqueles bancos de veludo e não sei, era uma outra atmosfera. Eu acho que eram carros mais legais, sabe? Naquele sentido de cool, que até hoje a gente vê na Fiat. Então, entrar nos Fiats da minha tia era entrar nessa outra atmosfera mais aconchegante do que no Corsa da minha avó, que já tinha lá os seus charmes para aquela época, né? O Corsa foi um carro muito revolucionário na época que ele foi lançado. Mas eu acho que foi aí que tudo começou. A minha paixão por carro começou a se confundir com a minha paixão pelos carros da Fiat, que traziam no seu DNA aquele senso estético, né? Aquele apuro estético tipicamente italiano. E hoje eu me identifico com ele em outras áreas e é importante até no meu trabalho, esse senso estético. E a afinidade com a Fiat só cresceu quando eu passei a ter mais contato com o mundo automotivo, lendo, escrevendo, assistindo, indo a eventos como o Salão do Automóvel. Então, eu sempre assinei revistas desde criança. O meu presente de Dia das Crianças era ir ao Salão do Automóvel. E eu passei a cada vez mais consumir coisas de carros, mas principalmente coisas da Fiat. E quanto mais eu conheço a Fiat e as práticas dela, seja no desenvolvimento de produtos, seja na sua história ou em ações sociais, mais eu passo a admirá-la como empresa e como uma empresa que difunde a italianidade e a cultura do carro italiano, né? Porque ao longo desses anos também eu notei que eu não sou o único. A Fiat ela representa muito da cultura do carro, porque ela detém contato direto justamente com isso que eu falei, com a escola automotiva italiana. Ela é dona de marcas emblemáticas da indústria, como Alfa Romeo, Maserati, Lancia. Ela salvou a Ferrari, que hoje é independente, ou algo assim, né? Mas salvou. E também atravessou o Atlântico para salvar outra empresa dona de outras marcas emblemáticas, que é a Chrysler, a Jeep, a Dodge, a Ram. Então é impossível negar o peso da história dessas montadoras no mundo dos carros. E é por isso que eu digo que o Telemetro, ou 3,5, é um podcast para quem gosta de carros também, além de quem gosta só de carros da Fiat. Porque, querendo ou não, todas essas marcas estão aí dentro e elas estão se relacionando com marcas de todo o mundo. E é por isso que a comunidade em torno dessas empresas, né, da Fiat, que tem marcas ali que representam um verdadeiro estilo de vida, é tão significativa. Chama a atenção como a Fiat é defendida com unhas e dentes, ou também ela é atacada com todas as pedras. Existem esses dois vieses. Pro bem ou pro mal, é uma marca que desperta algo nas pessoas. E a ideia deste podcast é conversar sobre essas reações a partir de novidades, dicas de manutenção para proprietários, histórias envolvendo os carros e as pessoas, comparativos e etc. E como vai funcionar tudo isso? O 3,5 é um podcast quinzenal, ou seja, ele vai ao ar terça sim, terça não, para alimentar essa comunidade de carros comunidade de fãs de carros da Fiat e todas as suas marcas, né? Então, olá também PSA talvez, vamos ver como vai sair essa fusão. Eu prometo não falar muito nos episódios, só por volta de 35 minutos, até porque quase sempre vai ser só a minha voz. E não ser ufanista, eu acho isso importante. Eu gosto de pensar que eu também vejo o que há de errado com a marca e quando tiver que falar mal, eu vou falar. Aliás, eu vou fazer isso daqui a alguns minutos. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite. Se você tiver qualquer tipo de contribuição, escreve para mim, eu vou deixar na descrição todos os contatos. Tem alguma dúvida de manutenção que você quer resolver, manda para mim também. Eu vou deixar um link também para um formulário para vocês mandarem essas dúvidas e ao longo dos episódios a gente tentar ir resolvendo junto.
Então chega de delongas, de apresentações, vamos ao que interessa, a nova estrada. No momento que eu estou gravando este podcast, a Fiat ainda não divulgou muita coisa oficial sobre o modelo, ela mandou ali algumas fotos, né, algumas frases de efeito, mas oficialmente ainda nenhuma informação mais técnica. Todo mundo já deve saber que o lançamento ocorreria nessa semana, agora em abril, né, eu estou gravando isso daqui no dia 6 de abril, o lançamento seria entre os dias 7 e 8, se eu não me engano, mas a marca decidiu adiá-lo em decorrência do coronavírus e ainda não há uma previsão oficial de quando ele vai de fato ocorrer. Algumas pessoas dizem que se a situação estiver melhor no final de abril, as atividades na fábrica vão ser retomadas, então o lançamento poderia acontecer por volta ali de junho. Outras pessoas já são mais pessimistas e dizem que o lançamento vai ficar mesmo só para o segundo semestre, meados do segundo semestre. Porém, curiosamente, as duas maiores revistas especializadas do país, a Auto Sport e a Quatro Rodas, estamparam nas suas edições de abril o lançamento da estrada normalmente, como se nada tivesse ocorrido. Então, não sei o que aconteceu aí, se a Fiat não combinou como ficaria o embargo diante desse cenário, mas o fato é que as publicações estão aí disponíveis para serem lidas a partir desta semana. E com isso é normal, né? Porque as revistas elas têm acesso antecipado mesmo a lançamentos, geralmente dependendo de quando ocorre o lançamento, da janela, né? Entre o lançamento e a impressão da revista, isso ocorre, elas têm acesso antecipado por conta justamente do fechamento da edição para impressão. Então, alguns eventos são feitos só para esses jornalistas da mídia impressa, enquanto o site, os canais no YouTube, etc., participam de um outro evento que ocorre depois, quando todas as informações são de fato divulgadas, que é aquele evento de lançamento que seria para a gente, vamos assim dizer, né? Todo mundo fica sabendo que o carro de fato foi lançado. Antes disso, pode ser, né, dependendo do caso, que exista esse outro evento para ser visto. Então, com base nessas prévias dessas revistas, já é possível trazer aqui alguns fatos sobre a nova estrada. A nova geração chega com uma nova plataforma construída com elementos de Mobi e Uno na dianteira e Fiorino na traseira. Então, a ideia foi reaproveitar o que podia para economizar custos, né, reaproveitando de todos esses carros, mas mantendo a robustez da antiga geração. Além disso, a nova picape utiliza elementos também vistos no Argo. Eu vou tentar fazer aqui uma geral nas peças que já podem ser vistas em outros carros da marca. O para-brisa e as portas dianteiras são exatamente os mesmos do Mobi. Aliás, quando a gente se refere aqui à porta, mesmo a estamparia, então quer dizer, os vincos são exatamente os mesmos, e a equipe de design fez uma bela de uma gambiarra ali no paralama, porque os vincos da porta do Mobi não batem com os da peça da estrada, né, com o restante da estrada. Então vocês podem notar ali que vai existir uma falsa entrada de ar na região, lembrando a do novo Palio Sporting, para amenizar o atrito visual ali e fazer essa gambiarra unindo os vincos do Mobi com os da estrada. O Argo fornece muito da filosofia de design e também os retrovisores externos, né? A filosofia de design também tem ali a sua dose de touro, como a gente vai ver, mas eu diria que é um bom misto ali entre Argo e touro, não apenas touro como as pessoas estão dizendo, né? Os retrovisores, como eu disse, externos são exatamente os mesmos. Por dentro, o painel é uma mistura de Uno e Mobi, com uma tentativa ali de se inspirar nos modelos da Ram e no Jeep Wrangler no desenho. Uma tentativa, né? Vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente, comentar o design, o painel e tudo mais. O layout dos mostradores é muito parecido com o do Uno, né? Ali o velocímetro. Tem a mesma tela de 3,5 polegadas do hatch no centro. As saídas de ar laterais são as mesmas do Mobi, assim como os comandos de ar condicionado, que também são os mesmos do Uno. E o volante. O volante traz também
os comandos com botões de Dodge. E tem também ali, né, na questão do volante, tudo é igual ao Uno, com exceção do novo logo da Fiat, que para mim ficou bem feio no volante, mas também vou falar isso um pouco mais disso mais para frente. Na traseira, as lanternas lembram muito as da Toro, mas não são as mesmas, tá? No início, alguns sites como Autos Segredos chegaram a cogitar que seria a mesma peça, mas não é. E a tampa não é bipartida, é aquela tradicional da estrada. Enquanto o para-choque lembra bastante o da geração atual, só com com alguns vincos diferenciados, tá? A estrada contará com duas opções de motor, o velho conhecido 1.4 Fire Evo, que já equipava a geração anterior, e o novo 1.3 Firefly, que vai equipar todas as versões com cabine dupla. É provável que exista versões com cabine simples e o motor 1.3, mas ainda não é possível afirmar isso com certeza. O câmbio é sempre manual de 5 velocidades, pelo menos por enquanto, né? Há a previsão aí, como muitos já devem saber, da chegada de um câmbio CVT, a linha Fiat, que está previsto para estrear no SUV do Argo em conjunto com os motores Turbo Firefly. Esse câmbio CVT também seria aí aliado ao motor 1.3 Firefly em alguns carros, como no Argo Drive, né, que antes tinha o câmbio GSR ex-Dualogic automatizado. Na linha 2020 ele saiu de linha, o único carro que continua tendo essa opção é o Cronos, mas a ideia é que seja substituído pelo CVT também entre 2020, final de 2020 e 2021. A gente ainda não sabe qual é a ordem de prioridade para a adoção desse câmbio. Serão 3 versões na estrada: a Endurance de entrada, a Freedom intermediária e a Vulcano topo de linha, que são exatamente os mesmos nomes adotados pela Toro. Além disso, a antiga estrada Hardworking continuará em linha na versão cabine simples. É provável que essa versão, hoje tabelada a R$ 61.590, ganhe um generoso desconto, ficando na faixa aí dos 57 mil, ou seja, mais próximo dos 54.990 reais pedidos pela estrada mais barata da geração atual. Esse é o valor de entrada hoje da estrada, tá? Então, o que vai acontecer? Provavelmente a Fiat vai tirar de linha a estrada Working, manter a estrada Hardworking com um desconto para que ela fique aí abaixo dos 60 mil e funcione como a versão de entrada da picape, né? Isso ainda na geração antiga. Lembrando que essa versão será destinada mais a frotistas e ela já conta com direção hidráulica e ar-condicionado. Só que ela tem um prazo de validade no mercado, tá, gente? Até o final do ano que vem, até o final de 2021. Por quê? A partir de 2022, todos os carros deverão ter de série o controle de estabilidade, que é um item indisponível na geração anterior da estrada, né? Que vem aí de longa data, desde 1996, com o lançamento do Palio. Então, feita aí essas considerações sobre a manutenção da estrada atual, né, é possível assumir que a nova geração vai atuar numa faixa de 60 a 85 mil reais, chegando talvez aos 87, 88, com todos os opcionais. A Fiat ainda não divulgou como vai funcionar esses conjuntos, como são os preços, nem mesmo para essas revistas que tiveram acesso antecipado. Com isso, a Fiat deve estar esperando aí que a concorrência com a Toro não seja tão acirrada. Por quê? Porque a picape maior tem o preço oficial de R$ 96.990. Só que ela é frequentemente vendida com descontos que deixam ela na casa dos 80 mil. Teve uma época aí que a gente já teve Toro sendo vendida por 77 mil reais. Então, assim, o que se espera agora é que talvez essas promoções com a Toro deixem de existir um pouco, seja praticado mais a tabela mesmo da Toro, e a estrada passe também a ter aí um apelo nessa faixa intermediária de 70 a 80 mil reais.
Uma grata surpresa é o nível de equipamentos da estrada. Todas as versões oferecem de série 4 airbags, 2 frontais e 2 de cortina, além dos obrigatórios controle de estabilidade e de tração. Quer dizer, o controle de estabilidade é obrigatório, de tração não, mas a Fiat sempre vende os dois juntos. Freios ABS, cintos de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Agora a cabine dupla leva até 5 pessoas, é bom fazer já essa observação. E ganchos de fixação para cadeirinha do tipo Isofix, além de outros itens que não são obrigatórios, como o sensor de estacionamento traseiro, o ar-condicionado, a direção assistida, que é sempre elétrica com motor Firefly e hidráulica com Fire, e vidros e travas elétricas. A central multimídia, que já traz a mais nova geração do sistema Uconnect, apresentada no novo 500e, é de série a partir das versões Freedom. A picape está maior, tá? Embora a altura tenha diminuído de 1,59 para 1,57 metro, todas as outras dimensões tiveram ganhos significativos. A largura passou de 1,66 para 1,73, tá? O comprimento de 4,43 para 4,48 e o entre-eixos de 2,71 para 2,73. Caso você tenha ficado curioso, saiba que as medidas ainda deixam a estrada consideravelmente menor do que a Toro. A Toro ela tem 4,9 metros de comprimento e 2,99 de entre-eixos, tá? Só para vocês terem uma ideia. A caçamba da estrada também está maior, embora a quantidade de carga suportada continue sendo a mesma. Eu não vou entrar aqui em números, porque no momento da gravação a gente ainda não tem a ficha completa de todas as versões, então eu não posso dizer para vocês todas as informações em relação a todas as cabines. Isso muda, né? Tanto a quantidade de litros quanto o peso suportado. Mas a prévia que as revistas estão nos dando é essa, que a caçamba está maior, você consegue colocar mais litros, mas em termos de peso, de carga, continua tudo mais ou menos com a mesma capacidade, tá? Bem, feitas as devidas apresentações, tanto do podcast quanto da nova estrada, vamos para as impressões. Para mim, a maior surpresa aqui é a oferta de equipamentos, como eu disse. Na verdade, é uma surpresa falsa, né? Porque a Fiat, ela finalmente parece ter acordado para a vida e está finalmente se equiparando à concorrência. Ela não está, de fato, dando um passo além. Isso é importante dizer, tá? Porque a gente já tem exemplo de carro aí que vem de série com 6 airbags, por exemplo, Onix e Polo. O HB20 traz 4 airbags, de fato, também. Então, a gente não tem novos equipamentos, além disso, nenhuma nova tecnologia propriamente dita. Pode-se dizer que é porque a estrada não tem uma concorrência tão acirrada, e isso é válido, né? E é justamente curioso que a Fiat decida finalmente adotar mais equipamentos de segurança de série justamente na estrada, que é um carro que não apresenta tanta concorrência, né? Você tem ali a Saveiro e a Montana com projetos defasados, assim como a estrada atual é defasada, mas a estrada tem importantes diferenciais que mantém aí uma larga vantagem perante essas concorrentes. Então, de fato, é curioso ver que a Fiat dá finalmente esse ponto de partida nesse carro que não tem tanta concorrência. Enquanto a gente vê que o Argo traz uma lista confusa e estranha de itens de série, para dizer o mínimo, né? Em que você tem, por exemplo, uma versão como a Drive, que pode ter controle de tração e estabilidade como opcionais, não são de série, que é um problema, mas pelo menos estão disponíveis como opcionais. Mas quando você pula para uma versão mais cara, como a Tracking 1.3, esses itens não estão disponíveis nem como opcionais. Então é estranho você justificar isso. Porém, aqui a gente tem um pacote de segurança bem mais coerente.
E por mais que, como eu tenha dito, não seja algo inédito no mercado, é interessante e é bom ver a Fiat finalmente se adaptando a isso. Muitos dos equipamentos de segurança são obrigatórios, né? Os airbags frontais são obrigatórios, os freios ABS são obrigatórios, controle de estabilidade é obrigatório, mas, como eu disse, é a primeira vez que a gente vê uma oferta além do obrigatório dentro da Fiat em um carro que não é considerado de luxo. Né? Mesmo carros de luxo, se você pegar, por exemplo, a Toro, nas versões de entrada, ela conta só com 2 airbags. Né? Se você quiser uma oferta de 6 airbags, tem alguns carros mais caros, como o Renegade e Toro, que só oferecem isso como opcionais, ou só ofereceram durante muito tempo. Então, é uma política que parece estar mudando dentro da Fiat, e isso é importante, tá? O que eu achei interessante também foi o controle de estabilidade que simula o diferencial bloco anti-locker. Esse é um diferencial, todo um, né? Um trocadilho aí. Mas é um extra, vamos assim dizer, que também reforça o legado da estrada, porque a gente vê, às vezes, muitas tecnologias sendo introduzidas e depois descartadas. É um caso, por exemplo, da própria cabine estendida, que né, deixa de existir. Agora a gente só tem a cabine simples, por mais que ela tenha um espaço extra ali atrás, mas só a cabine simples e a cabine dupla. Então, isso acontece muito na Fiat. Inovações são introduzidas, são apresentadas, tem ali uma boa dose de existência, mas depois elas deixam de existir. E é bacana ver que o Locker continua como um diferencial da estrada, porque reforça o legado da picape, o legado de inovações que ela trouxe já aí durante esses anos de mercado. E outra coisa que me chamou bastante atenção é a oferta do novo Uconnect, o Uconnect 5, quinta geração, é a última, como eu disse, acabou de ser apresentada no 500e lá na Europa no mês passado, em março, e já está dando as caras por aqui na estrada. A expectativa é que, lógico, outros carros da marca ganhem essa tecnologia nos próximos facelifts, nas próximas atualizações, mas é surpreendente, ainda mais considerando o que eu falei. A estrada é um carro que tem um nível de concorrência baixo, se você comparar com os outros carros da Fiat. Então é interessante ver você poderia considerar, por exemplo, que o Uconnect atual já seria um grande avanço, tendo em vista que é um sistema muito elogiado no Argo. Só de trazer isso para a estrada já seria algo interessante. E mesmo assim a Fiat deu um passo à frente e lançou o Uconnect 5 na estrada. Então todo esse cuidado, né, revela que a Fiat tem planos ambiciosos para o carro, que ela não pretende largar esse segmento de picapes, que tem ali uma coisa muito incerta, porque é um segmento muito brasileiro. Você não vê esse tipo de carro em outros mercados, pelo menos não com tanta significância quanto existe aqui no Brasil, né? Na América Latina você ainda encontra mercados que compram bem esse carro, mas o Brasil é o principal, então isso acaba inibindo um pouco as montadoras de investirem nisso. Isso e a predominância da estrada. A gente já teve casos, por exemplo, da Peugeot tentando lançar uma picape, né, que era a 207 Hogar, e não foi bem sucedida, e daí fica aquele efeito Tostines, né? As montadoras não investem porque não vende, ou não vende porque não investe, porque tem medo da estrada. O que acontece, né? Por exemplo, a estrada mesmo, ela introduziu muitas coisas, mas é um projeto que tem origem em 1996. Né? Se você pega a Saveiro, tem um projeto mais atual, mas ainda assim remonta ao Gol lá de 2010, entendeu? Então, são projetos antigos. Você pega a Montana, ela tem tanto do projeto original da Montana, quanto um projeto, né, ali teve uma atualização que herda coisas do Agile, também é dessa época ali de 2010. E mesmo assim, esses dois concorrentes que são mais novos do que a estrada atual de 96,
não apresentam o mesmo desempenho, né, da estrada. Lógico, como eu disse, a estrada trouxe coisas, trouxe inovações, mas ainda assim é um projeto antigo, né? Mas, enfim, mostra que a Fiat está ali empolgada com esse segmento, não quer perder espaço. É, E é importante eu mostrar isso porque eu acho que nos últimos lançamentos, ali com exceção da Toro, ficou uma impressão de que os carros da Fiat não pegaram, né? Eles têm tido um relativo sucesso, lógico. Se você pega, por exemplo, o Argo, a expectativa durante o lançamento era, não, agora a gente vai voltar à liderança, não sei o quê. Tudo bem, eu acho que finalmente a Fiat entendeu que ela precisa de um SUV com a marca Fiat para voltar à liderança, mas mas é legal ver que a Fiat ela tá dando um passo além, mesmo em um carro que ela não precisaria, que é justamente para falar, olha, a gente está chegando com tudo e esse lançamento vai pegar de primeira, sim, diferentemente de Argo, de Cronos. Cronos, por exemplo, tem um desempenho que pode ser considerado pífio, né? Existe, lógico, toda uma causa, né, que eu pretendo abordar nos próximos episódios também, essas questões. Então a gente vai conversar mais pra frente sobre isso, tá? O design, vamos falar um pouquinho de design, me agradou muito mais do que eu pensava, tá? Tudo bem que é difícil não dizer que se trata de uma mini Toro, eu sei, mas ainda assim ela, mesmo tendo peças ali de muitos outros carros, mesmo compartilhando uma filosofia com a Toro, com o Argo, eu acho que o carro conseguiu ter ali alguma dose de personalidade. E isso é importante, tá? A dianteira é muito mais elegante do que a do Mob. Elegante que eu digo, assim, com linhas mais refinadas, mais apuradas. O Mob ele fica parecendo um rascunho diante da estrada, né? E até mesmo perante o Argo, eu acho que é possível notar um cuidado maior com certas linhas mais refinadas, mais apuradas do que esses hatches. A traseira guarda, né, similaridade com a Toro, é impossível não dizer isso, mas eu acho que ela é uma coisa que as pessoas estão esquecendo, é que eu acho que ela surge também como uma evolução natural da picape antiga, né? Você vê ali os elementos, eles estão posicionados mais ou menos nos mesmos lugares. Você consegue sentir um senso de legado, tá? E até mesmo a Toro, lógico, ela trouxe toda uma nova filosofia, mudou muita coisa, mas a Toro, ela também resgatava um pouco da estrada na traseira. Então, eu acho que aqui é importante ressaltar também que o legado da estrada é mantido, né? Além de ser uma mini Toro, mais do que isso, ela continua sendo a estrada. Aliás, uma decisão muito acertada da Fiat não ter trocado o nome desse carro, tá? De perfil, eu acho que talvez a estrada não fique tão valorizada, né? Eu acho que é a parte mais sem graça do carro. Por quê? Porque há frisos do Mob que não caíram bem, há retrovisores do Argo que parecem grandes demais, eles parecem fora de proporção com as portas do Mob, que são pequenas, tá? E da coluna B para trás, existe uma forte tentativa de emular assim as linhas da Toro. E funciona, né, por si só, da coluna B para trás, o resultado é bom. Só que quando você vê o conjunto todo de perfil, eu acho que se perde um pouco o resultado, a harmonia, né? Ainda assim, como todo, eu acho que as coisas funcionam bem. Se você olhar o carro de todos os ângulos, é como eu disse, eu acho que é um resultado melhor do que eu esperava. Fiquei com muito medo porque no começo as coisas eram, vai ser a picape do Mob, é porque vai ser a mesma frente, vai usar as mesmas peças. Então eu acho que assim, diante do prognóstico e é consenso geral, mesmo entre fãs da Fiat, que o Mob traz um design polêmico, para dizer o mínimo. Então, diante disso, diante das suspeitas iniciais, eu acredito que o resultado é bom,
né? O que não me agrada é o novo logo da Fiat, né? Que na verdade é o novo uso do logo, né? Fora do escudo Bordeaux. Eu acho que assim, eu entendo a aplicação dele, eu entendo que hoje em dia o mundo tá digital e o escudo era uma coisa muito esquiomórfica, né? Traz aquela coisa do cromado, das linhas ali atrás. É uma coisa difícil de reproduzir, muitos detalhes. Então eu entendo a aplicação sem o escudo. Porém, eu não concordo que ela seja efetiva em todos os casos. Por quê? Né? Esse logo da Fiat, só com a tipografia, só com as letras ali, ele é muito verticalizado. Né? Você pega, por exemplo, o logo da Jeep. É só a tipografia, mas você tem a primeira letra em caixa alta e as outras estão em caixa baixa. E, como um todo, o logo fica mais horizontal. Então ele é mais proporcional, ele é mais equilibrado para você usar em todos os lugares. Você pega o logo da Fiat, não, é tudo em caixa alta, é um nome curto, né? É uma tipografia condensada, então fica uma coisa mais verticalizada, fica uma massa, né? Um retângulo ali gigantesco. Então, se você deixar ele muito pequeno, fica muito tímido. Daí, para ele não ficar tímido, o que acontece? Você aumenta ele. Só que quando você aumenta ele, ele fica uma coisa muito extravagante. Então, assim, não tem meio termo. Você bota ele na frente do carro, ele é muito grande, muito... não encontra ali uma ressonância. Bota ele na traseira, ainda... né, eu não gostava muito, mas eu ainda compreendia. Daí você coloca ele no volante, gente, ficou horrível. No volante eu acho que ficou horrível mesmo, né? Sem contar que tem um outro problema. Eu quero só ver se daqui para frente, daqui a alguns anos, todas as letras do Fiat vão estar lá ou algumas vão cair. E vai ficar aquela coisa maravilhosa, os carros andando por aí como Fiats, como Iates, né? Não sei, eu tenho minhas dúvidas se esse logo vai realmente funcionar bem nos carros. Como eu disse, no volante eu achei horrível. Por quê? Porque se tivessem realmente tirado o círculo, beleza. Não. Eles botaram lá, tem um círculo, porque é o volante do Uno, né? Só que sem o escudo. E o logo, só as letras, grande lá dentro. As letras estão grandes dentro. Então fica uma coisa meio apertada, meio poluída. Eu não gostei. Eu acho que se é para usar esse logo dentro, então você tira o círculo e deixa só o Fiat mesmo, né? Ou então continuassem usando o logo com o escudo Bordeaux. Eu não gostei. Aliás, o interior todo, para mim, falta ali um refinamento muito considerável. Eu achei uma coisa bem feia, para dizer o mínimo. Porque assim, eu entendo, você tem ali uma inspiração, como eu disse, uma tentativa de se inspirar nos carros da Ram. Afinal de contas, esse carro, a Estrada, vai ser vendido como Ram em muitos mercados, provavelmente. Tem ali uma dose de Jeep Wrangler, né, que é um painel mais rente à carroceria. Ele é meio prensado, vamos assim dizer, né? Mas, não sei, eu achei estranho o desenho, achei que faltou mais. Sabe aquela coisa de quando eu falei que eu entrava nos carros da minha tia e falava: olha, isso aqui é bonito, isso aqui é legal, é aconchegante. Eu acho que falta isso nesse interior. Né? É tudo muito cinza, muito. Aquela moldura da central multimídia, gente, é uma coisa, parece uma coisa assim dos anos 80. Eu não gostei dessa parte, uma coisa meio Volkswagen, eu achei esse interior. Eu não vi o carro pessoalmente, então lógico, eu tenho que ver texturas, tocar. Acho que muita gente, né, vai ver isso. Talvez a minha percepção mude, mas em termos de desenho, eu achei uma coisa meio monstruosa ali, né? Porque o que acontece? Algumas partes são as mesmas do Mob. Parece que eles tentaram colocar uns apliques por cima, algumas coisas assim. Então, pra mim não funcionou essa parte, né? Tem ali uma tentativa de simular
o porta-objetos da Toro ali perto, em cima do porta-luvas. Enfim, eu a princípio não gostei. Talvez mude a minha percepção, mas muito plástico para um carro que vai chegar na faixa dos R$ 80.000, né? Com o interior claramente com peças de Mobi e Uno, que são carros totalmente de entrada da Fiat. Então, assim, seria muito mais vantajoso, muito mais interessante ter algo partindo para a linha do Argo aqui dentro do que do Mobi e do Uno, né? Lógico, isso teria custos, porque, como eu disse, a plataforma é do Uno e do Mobi, então existem peças ali compartilhadas. Lógico que isso teria um grande impacto, mas para mim seria a melhor solução. Tá certo, é um carro voltado ao trabalho, majoritariamente as vendas da estrada hoje em dia, mais de 90% são vendas diretas, quase metade, de acordo com dados divulgados da Fiat, volta-se a produtores rurais, então assim, e frotistas. Então é lógico que é um carro majoritariamente voltado para trabalho, né? A questão fica, você tá tendo versões voltadas ao público. A estrada já fez muito mais sucesso diante do público, sem ser frotista. Eu acho que a Fiat tenta recuperar um pouco disso com essa versão, com a versão cabine dupla tendo 4 portas, com esse visual da Toro. Então, assim, falta nessas versões, eu acho que mais cuidado com isso. Vamos ver como vão ser as coisas quando eu de fato puder ali ter contato com o interior. O que vai acontecer, tá? Mas assim, no geral, o carro é interessante, a proposta tá bem feita, acho que em termos de design tem tudo para ser um sucesso esse fato, porque vai pegar o negócio de ser uma mini Toro. A Fiat se preocupou em trazer elementos novos para um segmento morto, essa é a palavra, um segmento morto. Então, vai nadar de braçada nesse quesito. Em termos de garantia ali, confiabilidade, você tem um motor 1.4, porque, assim, o público geral vai chiar, vai falar, é porque é um motor antigo e tal. Mas quem é empresa está buscando isso, está buscando um motor confiável, com manutenção barata, peças que existem aí a torto e reto. Então, assim, não tem o que dizer, gente. É isso que o frotista procura. Então é isso que vai ter. O público vai ter um motor Firefly que é importante, é novo, é moderno e casa bem com a picape, gente. Você, desculpa, mas assim, tem muita gente que fala, é porque é fraco, porque não sei o que. Meu, você tinha uma estrada cabine dupla 1.4, né? Que dava conta do recado. Lógico, você vai encher a caçamba, não vai dar tanta conta. Mas, gente, a caçamba da cabine dupla é pequena, né? Você também não vai ficar colocando um monte de coisa. Coloca 4 pessoas dentro da picape, vai sofrer um pouco, é evidente. Mas, assim, atendia, né? Era um motor, eu tive Palio 1.4, que é exatamente esse motor. Meu pai tem uma Estrada 1.4, mais voltada ao trabalho, então é cabine simples. E assim, funciona, tá? Vai ter um super desempenho? Não, mas funciona. Então assim, quando você parte para um 1.3, que tem sim um desempenho de 1.6, né? Eu sei porque eu tenho um Palio 1.6 Sporting, e eu já dirigi carros da Fiat, já fiz testes curtos, mas fiz com o motor 1.3 e é um motor surpreendente, assim, para quem vai pensando no 1.3, que é abaixo do 1.4, né, se você for pensar só no número, você fica surpreso, tá? Então é um motor condizente com a proposta, é suficiente. Não tem 1.8, não tem um turbo, não tem, mas funciona, gente, funciona, tá? Então assim, são dois tipos de motorização, dois tipos de público que estão sendo buscados com elas, e eu acho que funciona perfeitamente, tá? Então vamos agora para o React
É um quadro que a gente vai ter aqui sempre no 3,5, que é pegar notícias sobre a Fiat, dar uma olhada nos comentários e dar muita risada, porque tem gente muito sem noção, mas também responder algum dos comentários, algum dos haters da Fiat, da Jeep, da FCA como um todo. Como esse podcast é sobre a estrada e não tinha como ser outra coisa, eu peguei também uns comentários sobre a estrada. São 3 notícias, eu vou deixar sempre o link na descrição para as notícias dos haters, tá? Dos reacts. São 3 notícias tiradas do site Auto Segredos, trazendo informações sobre a estrada. Então a gente tem um post que é a primeira projeção da estrada divulgada pelo Auto Segredos. A gente tem outro post que são os vazamentos das patentes, né, que definiram as linhas da estrada. E a gente tem um falando sobre as versões da estrada, que foi também o primeiro post aí saindo sobre isso. Então, o primeiro que eu vou comentar aqui é o do Renato Otto. Ele pegou aqui uma foto do Mobi, uma foto do Mobi com uma traseira da estrada, né, da Toro, ou da estrada colada, e uma da estrada em si final. Né? E a foto diz assim: o comentário diz: como transformar um Fiat Mobi numa picapinha? E daí vem a foto. A primeira foto é: pegue um Fiat Mobi, foto do Mobi. A segunda foto é a foto do Mobi com a traseira da estrada colada porcamente. E escrito assim: troque o nome e coloque uma caçamba. E a parte 3 é a foto da estrada final e venda pelo dobro do preço. Bem, querido Renato, né? Evidentemente você não tem noção da ideia que é fazer uma pequeníssima alteração em um carro. Né? Se você pega, por exemplo, a frente do Argo e do Cronos e troca ali a grade frontal, só a grade frontal, né? Existem outras alterações, mas num exemplo rápido, troca só isso vai gerar um enorme custo, isso vai gerar um enorme, vai ter que testar, Então assim, primeiro aprende um pouquinho, tá? Não é tão simples como pegar o Photoshop, jogar lá a fotinho e falar uma frase de efeito. Lógico, existem problemas? Existem, você, né? Realmente é o dobro do preço, tudo isso, mas assim, sempre foi assim, tá, gente? Qualquer carro vai ser assim, se você pegar de outras montadoras também, não tem o que fazer, tá? Por exemplo, eu não vejo ninguém falando que o Renegade não é baseado em um hatch, né? Cadê o seu Deus agora? Né? Porque todos os outros SUVs são exatamente isso aí nessa lógica que você usou. Você pega o hatch, bota ele uma suspensão mais alta, troca aqui e ali e pronto. Vende pelo nem o dobro, você vende pelo triplo do preço, né? Depois as peças também você vende mais caro porque é um SUV. Então ninguém está reclamando disso, né? Agora, vá lá reconhecer que o Renegade não é assim e tem o mesmo preço dos outros SUVs. Isso ninguém quer, né? O próximo comentário é do Edilson. Ele diz assim, ó: tentam esconder o carro de todas as formas e quando revela é um Mobi com cola escolar. Olha, gente, mais uma vez, né? Primeiro, ficou claro que não é um Mobi, né? Você tem elementos ali de Mobi, lógico, mas também tem outras coisas que, assim, justificariam todo o preço elevado da estrada, tá, gente? Então, olha, você tem mais equipamentos de segurança, você tem mais tecnologia, o Mobi não tem nem mesmo o Uconnect da geração anterior. Então, não me venha dizer que é só o Mobi com cola de escola. Cala sua boca! Próximo comentário é do Jean Len. Ele diz assim: cada foto postada é um susto diferente. Esse imagino que ele quis dizer design, da Fiat América Latina está uma tragédia. Passando por Mobi, Argo, Cronos, agora estrada, que tragédia. Bem, Jean, eu só posso dizer uma coisa para você. A mesma equipe que desenhou tudo isso desenhou a Toro, que é
um carro reconhecido, ganhador de vários prêmios de design, entre eles o Red Dot Design Award, que é um dos mais reconhecidos prêmios de design de produtos do mundo. Então, assim, tudo bem, você quer dizer isso? Diga aí. O Jade Baljá diz assim. Na verdade, isso aqui ele é uma conversinha, então eu vou ler toda a conversinha, tá? O Jadbal diz assim: como a Fiat é lerda. Daí vem o Aberdogan e diz assim: desenvolva um carro praticamente do zero, e aí você pode mensurar o tempo que toma. E daí o Jade responde: eu não sou um fabricante de carros com 120 anos de história. Bem, claramente, porque de fato você não sabe isso. E assim, me desculpa, a Fiat é lerda onde? Olhe os concorrentes da estrada. Se você pegar a Saveiro, ela demorou anos para incorporar uma simples cabine, né, nessa visão simplista de vocês, uma simples cabine estendida. O que dirá cabine dupla? E digo mais, no lançamento da nova geração da Saveiro, a Volkswagen disse que não iria levar macacos e bananas, tirando, né, sarro da propaganda da estrada cabine dupla, porque apareciam macacos e bananas na propaganda. E o que acontece? A Volkswagen falou, não vamos fazer isso, por quê? Porque a gente não acha que a picape cabine dupla compacta vale a pena. Ela não vai nem atender o usuário que quer espaço, nem que quer caçamba. O que a Volkswagen fez depois de levar surras e surras e surras da estrada? Foi lá e lançou uma picape para levar macacos e bananas. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! O próximo comentário é do Thiago Ramos. Ele diz: gente, que gambiarra, é o Agile da Fiat. Preferível manter a atual em linha. Claramente não sabe o que diz. Pegue uma nova estrada e veja o nível de segurança, equipamentos e compare com o que tinha antigamente, né? Por favor, gente. E é isso aí, gente. Esses foram os reacts de hoje. Esses reacts são brincadeira, lógico. Eu espero que todos vocês entrem na brincadeira também. Mandem pra mim o que vocês querem também ver no react, matérias, comentários. A gente vai construir juntos esse programa bem bacana pra todo mundo, tá certo? Apesar de a ideia do automóvel remontar à renascença e à inventividade de Leonardo da Vinci, tinha que ser ele, que em pleno século XV projetou um triciclo movido a corda como um relógio, nunca saído do papel, foi só no século XIX que tudo mudou. Em uma oficina na cidade de Mannheim, na Alemanha, um engenheiro descobriu que poderia usar petróleo para alimentar um motor a explosão, e assim patenteou o que seria a origem do carro como conhecemos hoje. Esse engenheiro se chama Carl Benz e tinha um concorrente vizinho, Gottlieb Daimler, que mais tarde se juntaria a ele para criar a Mercedes-Benz, que existe até hoje e é uma das marcas do grupo Daimler-Benz. De olho nos acontecimentos que marcariam a nova fase da mobilidade humana, estava um grupo de homens italianos que viriam a ser responsáveis por criar uma das maiores empresas da Itália. Eram 8 aristocratas que se reuniam em uma cafeteria caindo aos pedaços em frente à estação de trem de Turim e se sentiam maravilhados com as novas carruagens motorizadas. Empolgados com as máquinas, protagonistas de uma corrida em 1895 na Itália, esses empresários passaram a viver numa histeria. Ter um carro era quase como ter um iPhone 11 Pro Max de quase 10 mil reais e sair ostentando ele por aí. Ou seja, era caro, era algo de luxo e certamente estava distante da realidade italiana daquele momento. A Itália, junto com a Alemanha, foi a última nação europeia a se unificar. Fragmentado e constantemente dominado por outras nações, o território italiano foi proclamado como nação una apenas em 1861, enquanto França e Espanha, por exemplo, passaram por esse processo ainda no século XV. Portanto, é fácil entender por que o país era considerado tecnologicamente pobre, frágil e atrasado, com um viés fortemente agrário em sua economia, enquanto potências como Inglaterra e França estavam em plena revolução industrial.
Um dos pilotos da corrida de 1895 era Giovanni Battista Ceirano. Junto com Aristide Faccioli, ele construiu um pequeno carro de 2 cilindros, o protótipo Weleis, em 1898. Assim surgia, na cidade italiana de Turim, a Ceirano Co. Limited Partnership, empresa embrionária da Fiat, e que por ela seria absorvida algum tempo depois. Isso viria a acontecer graças à visão de um homem que não acreditava no automóvel como item de luxo. Obstinado a desempenhar um papel central na nova era da mobilidade, esse homem começaria a ter ideias semelhantes às de Henry Ford, e a palavra democratizar era recorrente em sua mente. Esse homem se chamava Giovanni Agnelli, herdeiro de uma grande porção de terras que se viu meio perdido quando a corte italiana se mudou de Turim para Roma, e ele ficou para trás, abandonando sua carreira militar. Inquieto e movido pelo desejo de ver a nova nação prosperar, sendo, logicamente, parte da transformação, Agnelli estava entre os 7 aristocratas que, em 11 de julho de 1899, 4 anos antes de a Ford, tida por muitos como a criadora do carro, se constituir como uma empresa, assinaram a papelada responsável por criar, no Palazzo Bricherazzo, em Turim, a Società Anonima Fabbrica Italiana de Automobili, Torino, posteriormente simplificada para Fábrica Italiana Automobile Torino, ou Fábrica Italiana de Automóveis de Turim. Pronto, aí está a Fiat, como é conhecida até hoje. Além de Agnelli, estavam envolvidos Emanuele Ciaccherano di Bricherazzo e Cesare Goria Gatti, que já apostavam na experiência anterior de Ceirano e foram os 2 grandes promotores da iniciativa industrial. O banqueiro e industrial do mercado de seda Michele Ceriana Maianeri, o corretor Luigi D'Amevio, o nobre proprietário de terras Lodovico Scarfiotti, nomeado presidente da empresa, o advogado Carlo Racca, o marquês Alfonso Ferrero de Gobernates Ventimiglia, particularmente ativo também no mundo nascente do futebol, e o conde Roberto Biscaretti di Ruffia, empresário e fundador do Turim Automobile Clube. Portanto, Agnelli não assumiu a função de presidente do conselho de administração da nova empresa, e sim de secretário, mas logo tomou para si importantes funções, como supervisionar a implementação da fábrica. Como um bom grupo de TCC da faculdade, logo surgiram DRs sobre os rumos que a empresa seguiria: importar carros de outras marcas, construir um projeto do zero, utilizar tecnologias alheias. Qual o caminho seguir? Agnelli entrou em desavença com Facciolo, então diretor técnico, que era apoiado pela maioria dos diretores, mas pediu o comando da empresa, demitiu o engenheiro e apostou em um projeto mais tradicional, menos visionário, que pudesse ser eficaz e vendido às grandes massas. Para ele, um carro não é um poema, é um produto à venda. O resultado, em 1900, foi inaugurada a primeira fábrica da empresa, em Corso Dante. Com uma força de trabalho de aproximadamente 30 pessoas, foi criado o primeiro modelo, batizado de 3,5 horsepower, ou, em italiano, 3,5 horsepower. E, em 1902, após 3 anos de empresa, a Fiat já dava lucro, passando a diversificar o seu negócio. Começou a produzir motores de barco, caminhão e avião. Em 1903, foi listada na Bolsa de Valores com ações que logo dispararam de 25 para 425 liras. Em 1907, a Agnelli liquidou a empresa e criou uma nova, com mais ações, na qual ele seria o fundador e acionista majoritário, com outros 2 sócios. O desempenho extraordinário foi alvo de investigação, que concluiu que tudo estava certo com as contas da Fiat. Em mais alguns anos, essa seria a pedra fundamental da industrialização da Itália, uma empresa capaz de criar uma dinastia paralela ao oficial, controlar o PIB do país e influenciar a vida de toda a nação. Muito obrigado, gente. Esse foi o primeiro episódio do Tremetsu. Eu espero que todos vocês tenham gostado, espero que voltem aqui, porque tem mais coisa pra gente falar sobre carros, sobre Fiat. Quero sugestões, mandem pra mim, por favor, o que vocês gostariam de ver aqui.
assina o podcast, comenta, avalia e compartilha. Eu sei que todo mundo que está ouvindo tem um mínimo de gosto por carro, por comunidade de carro. Então, compartilha nessas comunidades e vem discutir com a gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.